Existe uma verdade sobre valor humano que ninguém te ensina de forma direta, mas que você já sentiu na pele de alguma forma. Quanto mais disponível você é, menos as pessoas te valorizam. Quanto mais fácil é te acessar, menos o seu acesso é tratado como algo precioso. Quanto mais você diz sim, menos peso cada sim seu carrega. Maquiavel documentou esse princípio há mais de 500 anos com uma clareza que ainda hoje é desconfortável de ouvir. Os homens valorizam mais aquilo que é difícil de obter e tendem a explorar aquilo que é abundante. Isso não é sobre dinheiro. É sobre como você é percebido em qualquer relação, profissional, pessoal, romântica, social. E nesse vídeo, eu vou te mostrar os 8 erros que fazem pessoas de alto valor serem tratadas como se fossem substituíveis, não porque são piores do que os outros, mas porque estão tornando o próprio acesso barato demais. Se você ainda não está inscrito no canal, faz isso agora e ativa o sininho, porque aqui a conversa é sobre como você é percebido no mundo real e sobre o custo invisível de tornar o próprio acesso barato demais. Deixa o like também, porque esse conteúdo precisa chegar em quem está se entregando demais e recebendo respeito de menos. Tem um desses 8 erros que Maquiavel considerava o mais custoso de todos para a percepção de valor, porque ele opera de forma tão silenciosa que a pessoa raramente percebe que está cometendo. Eu vou te mostrar qual é, mas vamos em ordem, porque cada erro revela uma camada diferente do mesmo problema central. O primeiro erro é o mais comum e o mais socialmente reforçado de todos, porque disponibilidade constante parece virtude. Parece o tipo de comportamento de uma pessoa confiável, presente, comprometida com as relações que mantém. E durante muito tempo eu mesmo operei com essa crença, achando que estar sempre disponível era uma forma de demonstrar que as pessoas ao meu redor importavam. Maquiavel teria uma leitura completamente diferente. Ele diria que disponibilidade irrestrita não comunica a importância das relações, comunica a ausência de demanda sobre o próprio tempo. E quando o seu tempo não tem demanda visível, as pessoas param de calcular o custo de acessá-lo. Elas simplesmente acessam, sem gratidão, sem reciprocidade, sem a percepção de que estão recebendo algo que tem valor real. Pensa na lógica econômica mais básica que existe. Escassez cria valor. Abundância destrói valor. Essa lei não opera apenas em mercados financeiros. Ela opera em qualquer contexto onde recursos estão sendo distribuídos, incluindo os recursos mais pessoais que você tem: o seu tempo, a sua atenção, a sua energia, a sua presença. Quando esses recursos estão sempre disponíveis para qualquer pessoa em qualquer momento, eles deixam de ser percebidos como recursos. Passam a ser percebidos como direito. E direito não se agradece. Direito se exige. Maquiavel observava nas cortes da Renascença que os conselheiros mais respeitados não eram os mais acessíveis, eram os mais seletivos. Aqueles cuja atenção e cujo tempo tinham um peso percebido porque não eram entregues para qualquer um, em qualquer momento, sem avaliação. E essa seletividade não precisava ser declarada em voz alta. Ela era comunicada pelo comportamento, pela pausa antes de aceitar qualquer compromisso, pelo critério visível sobre como e com quem o tempo era gasto. Nas relações modernas, seja no trabalho, nas amizades ou em qualquer outro contexto social, o princípio é idêntico. Quando você está sempre disponível, quando o acesso a você não tem nenhuma fricção, quando qualquer pessoa pode te alcançar em qualquer momento e esperar resposta imediata, você comunicou algo sobre o valor do próprio tempo que é muito difícil de reverter depois. Você disse, sem usar palavras, que o seu tempo não tem dono. E tempo sem dono é tempo que os outros se sentem livres para usar como quiserem. A correção não é se tornar inacessível ou difícil por arrogância. É criar uma fricção natural no acesso que comunique que o seu tempo é um recurso gerenciado, não um recurso ilimitado. E quando as pessoas percebem que o acesso a você tem um custo, mesmo que seja apenas o custo de esperar, de agendar, de não ter resposta imediata,
O valor percebido do que elas recebem quando esse acesso é concedido aumenta de forma proporcional à fricção que encontraram para obtê-lo. O segundo erro é uma extensão direta do primeiro, mas com uma manifestação tão específica e tão cotidiana que merece ser tratado separadamente, porque ele acontece dezenas de vezes por dia. Em cada notificação que você abre antes de decidir se quer abrir, em cada mensagem que você responde no automático antes de avaliar se o momento é o certo para responder. Resposta imediata comunica disponibilidade total. E disponibilidade total, como vimos no primeiro erro, é o oposto de escassez. É abundância. E abundância destrói valor. Mas existe uma camada adicional nesse erro específico que vai além da questão de valor percebido. Quando você responde imediatamente a tudo, você está comunicando algo sobre a sua hierarquia de prioridades, que pode não ser o que você quer comunicar. Você está dizendo que qualquer mensagem de qualquer pessoa tem prioridade suficiente para interromper o que quer que você esteja fazendo no momento em que chegou. E quando qualquer coisa tem prioridade sobre o que você está fazendo, implicitamente, nada do que você está fazendo tem prioridade real. Maquiavel entendia que controle sobre o próprio tempo é uma das formas mais visíveis de poder que existem. Porque tempo é o recurso mais igualmente distribuído entre todos os seres humanos. E a forma como cada um o gerencia revela de forma imediata e inequívoca quem tem controle sobre a própria agenda e quem está sendo controlado pela agenda dos outros. Nas cortes da Renascença, príncipes e conselheiros que respondiam a qualquer demanda com urgência igual sinalizavam, de forma involuntária, que não havia hierarquia clara de importância na forma como gerenciavam o próprio tempo. E a ausência de hierarquia visível era lida como ausência de critério. E a ausência de critério é lida, no jogo de poder, como ausência de poder. A prática é simples na formulação e exige disciplina na execução. Você cria um espaço deliberado entre o recebimento de qualquer comunicação e a sua resposta. Não para ser difícil, não para criar drama, mas para comunicar, através do comportamento, que as suas respostas são dadas quando você decide dá-las, não quando o outro lado decide que quer recebê-las. E essa diferença sutil, quando é consistente ao longo do tempo, muda completamente a percepção que as pessoas têm do peso de cada interação que têm com você. O terceiro erro é onde a disponibilidade excessiva começa a ter um custo que vai além da percepção de valor. Começa a ter um custo real e mensurável na qualidade das relações e das oportunidades que você constrói ao longo do tempo. Quando você aceita qualquer convite, qualquer proposta, qualquer solicitação que chega até você, você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é comunicar que o seu tempo não tem critério, o que já abordamos nos erros anteriores. A segunda, e mais custosa, é abrir mão do controle sobre com quem e com o que você passa o seu tempo. E perda de controle sobre o uso do próprio tempo é, no longo prazo, perda de controle sobre a direção da própria vida. Maquiavel escrevia que quem não escolhe as próprias batalhas é escolhido pelas batalhas dos outros. E no contexto das relações modernas, isso se traduz numa dinâmica muito específica. Quando você não tem critério visível sobre o que aceita, as pessoas ao seu redor aprendem, de forma completamente automática, que podem incluir você em qualquer coisa sem calcular se você tem interesse real ou se o seu envolvimento agrega valor mútuo. Você se torna o recurso disponível que completa a lista, não o parceiro estratégico cujo envolvimento é buscado porque tem peso específico. E aqui está o que ninguém fala sobre a seletividade na aceitação de convites e propostas. Quando você começa a dizer não com mais frequência, quando o seu sim passa a ter mais fricção, algo paradoxal acontece. As pessoas passam a querer mais o seu sim, porque o que é difícil de obter passa a ser percebido como mais valioso. E quando o seu envolvimento passa a ser percebido como algo que precisa ser merecido, a qualidade dos convites e das propostas que chegam até você começa a aumentar de forma proporcional à seletividade que você demonstra. Maquiavel chamava isso de gestão de demanda. E ele documentava que os jogadores mais eficazes nas cortes da Renascença
Não eram os que estavam em tudo. Eram os que apareciam nos momentos certos, nos contextos certos, com as pessoas certas. E essa seletividade visível era o que tornava cada aparição deles um evento, não uma ocorrência comum. O quarto erro é o mais difícil de reconhecer em si mesmo, porque ele se disfarça de generosidade, de comprometimento, do tipo de dedicação que uma pessoa séria e responsável naturalmente demonstra. E é exatamente essa camuflagem que o torna tão custoso ao longo do tempo. Entregar tudo de si sem que peçam. Ir além do que foi solicitado sempre, de forma automática, sem avaliar se o excesso está sendo reconhecido, valorizado ou sequer percebido. Oferecer mais do que o combinado porque você acredita que a qualidade do que entrega vai eventualmente ser reconhecida de forma proporcional ao esforço que colocou. Maquiavel teria uma leitura direta sobre esse comportamento. Ele diria que generosidade sem critério não é virtude estratégica, é depleção. E depleção, por mais nobre que seja a intenção por trás dela, produz dois resultados que trabalham contra quem a pratica. O primeiro é o esgotamento real dos recursos que estão sendo entregues, sem retorno proporcional. O segundo, e mais relevante para a questão do valor percebido, é que o excesso constante cria uma expectativa de excesso que, quando não é mantida, é percebida como falha. Pensa no que acontece quando você sempre entrega mais do que foi pedido. No começo, o excesso é percebido como diferencial, como algo especial, como um sinal de comprometimento que gera reconhecimento genuíno. Mas com o tempo, o excesso vira padrão. E quando o excesso vira padrão, ele deixa de ser percebido como excesso e passa a ser percebido como o mínimo esperado. Você não está mais entregando além. Você está apenas cumprindo o que se tornou a expectativa padrão sobre o que você entrega. E quando por qualquer razão você entrega apenas o que foi pedido, apenas o que é justo, apenas o que é sustentável, você é percebido como tendo entregado menos. Não menos do que deveria. Menos do que o padrão inflacionado que você mesmo criou ao entregar consistentemente mais do que era necessário. Maquiavel prescrevia retenção estratégica como ferramenta de gestão de valor. Não porque a generosidade não tem lugar, mas porque generosidade que é irrestrita e automática não é percebida como generosidade, é percebida como obrigação, e obrigação não gera gratidão, gera expectativa. E expectativa que cresce consistentemente além do que é justo sustentar, é o caminho mais direto para uma relação desequilibrada, onde você sempre dá mais e sempre recebe menos do que merece. E percebe o padrão que está sendo revelado nesses 4 primeiros erros. Todos eles partem do mesmo lugar. Da ausência de critério sobre como você distribui o recurso mais valioso que tem: o seu tempo, a sua atenção, a sua energia e a sua entrega. E quando esses recursos são distribuídos sem critério, eles perdem o valor percebido que deveriam ter. Não porque você vale menos, mas porque você está comunicando, através do comportamento, que esses recursos não têm custo. E o que não tem custo, não tem valor. Maquiavel era direto sobre isso. Os homens valorizam mais o que é difícil de obter. E tudo que você faz de forma automática, irrestrita e sem fricção está comunicando que não é difícil de obter. Está comunicando que é barato. E barato não gera respeito, gera uso. Eu compilei as 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado num e-book que está na descrição. É leitura para quem quer parar de ser tratado como recurso disponível e começar a ser percebido como recurso valioso. O link está lá. Agora, os 4 erros que faltam. E o 6º é o mais custoso de todos, porque opera de uma forma que você raramente consegue ver em si mesmo. O 5º erro é onde a disponibilidade excessiva encontra a sua raiz mais profunda. Porque os 4 erros anteriores descrevem comportamentos. Este descreve a crença que sustenta todos eles. A crença de que dizer não é uma forma de falhar com as pessoas que dependem de você. De que recusar é decepcionar.
de que o desconforto que o outro sente quando você não atende o que ele quer é uma responsabilidade sua que você deve evitar a qualquer custo. E essa crença, que parece empatia e consideração, é na prática uma forma de controle externo sobre as suas decisões. Porque quando você não consegue dizer não por medo de decepcionar, qualquer pessoa que queira algo de você precisa apenas demonstrar que vai se decepcionar se não receber. E essa demonstração, real ou calculada, é suficiente para mover você na direção que ela quer, independentemente de se essa direção serve aos seus interesses. Maquiavel entendia que a incapacidade de dizer não é uma das formas mais exploráveis de fraqueza que existem em qualquer relação de poder, porque ela entrega o controle das suas ações para quem está do outro lado, simplesmente através da ameaça implícita ou explícita de desapontamento. E quem controla as suas ações através das próprias emoções tem poder sobre você que vai muito além do que qualquer acordo ou contrato poderia conceder. Nas cortes da Renascença, Maquiavel observava que os conselheiros mais vulneráveis à manipulação eram invariavelmente os que mais temiam o desagrado do príncipe ou dos aliados, porque esse medo tornava o comportamento deles completamente previsível. Qualquer pessoa que entendesse esse medo sabia exatamente como mover esses conselheiros na direção desejada. Bastava demonstrar desagrado suficiente. A prática de desenvolver a capacidade de dizer não começa com uma realocação de responsabilidade. Você não é responsável pelo sentimento que a outra pessoa tem quando você estabelece um limite. Você é responsável por estabelecer limites que sejam honestos e consistentes com os seus valores e com a sua capacidade real. O desconforto que outra pessoa sente quando esses limites são estabelecidos é da responsabilidade dela processar, não sua evitar. E quando você internaliza essa distinção, o não começa a sair com uma naturalidade que o sim nunca teve quando era dito por medo. E chegamos ao sexto erro, o mais custoso de todos para a percepção de valor. E ele é o mais custoso porque opera numa camada que vai além dos comportamentos específicos que descrevemos até aqui. Ele opera na percepção que as pessoas têm do seu estado interno. E estado interno percebido como carente é o que mais rapidamente e mais permanentemente destrói valor numa relação. Mostrar necessidade demais. A necessidade de aprovação que aparece em cada interação, onde você verifica a reação do outro antes de decidir como se sentir sobre o que fez. A necessidade de presença que aparece quando você insiste em contato com uma frequência que vai além do que a relação naturalmente pede. A necessidade de confirmação que aparece quando você precisa que o outro valide cada decisão, cada passo, cada mudança de direção, antes de se sentir seguro para agir. Maquiavel escrevia que necessidade é a vulnerabilidade mais explorada em qualquer jogo de poder. Não porque as pessoas são necessariamente cruéis, mas porque quem percebe que tem algo que você precisa tem, automaticamente, poder sobre você que independe de qualquer outro fator. E quanto maior e mais visível a sua necessidade, maior o poder que a outra pessoa tem, mesmo que ela nunca haja com intenção deliberada de usar esse poder. No contexto das relações modernas, mostrar necessidade demais se manifesta de formas muito específicas que, quando você aprende a identificar em si mesmo, são impossíveis de continuar ignorando. A mensagem mandada de novo porque a primeira não foi respondida no tempo que você esperava. O convite repetido depois de uma recusa. A busca constante por sinais de que a relação está bem, de que a pessoa ainda gosta de você, de que o vínculo está intacto. Todos esses comportamentos comunicam o mesmo estado interno. Um estado de carência que transfere poder para quem está do outro lado, independentemente de qualquer intenção consciente de tomar esse poder. E o custo específico de mostrar necessidade demais nas relações não é apenas a perda de poder, é a mudança na forma como você é tratado. Porque pessoas, mesmo sem perceber conscientemente o que está acontecendo, tendem a tratar com menos cuidado quem não pode ir a lugar nenhum, quem precisa de mais para sair da relação, quem demonstra de forma consistente que o vínculo é mais necessário para ele
do que para o outro lado. A correção que Maquiavel prescrevia não é suprimir as necessidades reais, é desenvolver fontes de satisfação dessas necessidades que não dependam de uma única relação ou de uma única pessoa. Porque quando você tem alternativas reais, quando nenhuma relação específica é absolutamente essencial para a sua estabilidade, a necessidade diminui. E quando a necessidade diminui, o poder que a outra pessoa tinha sobre você através dessa necessidade diminui junto. O sétimo erro é o que conecta todos os anteriores numa característica única, que Maquiavel identificava como a mais limitante para a percepção de valor em qualquer contexto onde poder está em jogo: previsibilidade de acesso. Quando as pessoas ao seu redor sabem exatamente como e quando podem te acessar, quando o padrão do seu comportamento é suficientemente consistente para ser antecipado com precisão, você removeu um dos elementos mais valiosos que qualquer pessoa pode ter em qualquer relação: a imprevisibilidade que força o outro lado a calcular, a valorizar e a não tomar como garantido o que você oferece. Maquiavel escrevia que pessoas previsíveis são mais fáceis de controlar. E no contexto específico do valor percebido, previsibilidade de acesso é previsibilidade de disponibilidade. E disponibilidade previsível é disponibilidade que as pessoas param de perceber como algo especial, porque ela sempre estará lá quando precisarem. Não há razão para valorizar o que nunca vai faltar. Pensa em como isso aparece nas relações do dia a dia. A pessoa que sempre atende quando você liga, que sempre responde quando você manda mensagem, que sempre aparece quando você convida, que nunca cancela, nunca atrasa, nunca demonstra que tem outras prioridades competindo pelo mesmo tempo. Essa previsibilidade absoluta cria uma percepção de abundância do acesso a essa pessoa que, inevitavelmente, reduz o valor percebido de cada interação que você tem com ela. Contraste com a pessoa cujo acesso tem uma fricção natural, que nem sempre atende imediatamente, que às vezes está indisponível sem uma explicação elaborada, que tem outras prioridades que competem visivelmente pelo mesmo tempo. Cada interação que você tem com essa pessoa é percebida com um peso diferente, porque você sabe, de forma intuitiva, que não é a única demanda sobre o tempo e a atenção dela. E esse peso diferente é o que gera a percepção de valor que a previsibilidade total nunca consegue gerar. A prática não é criar indisponibilidade artificial ou drama desnecessário. É simplesmente parar de eliminar toda a fricção natural que existe no seu acesso. Deixar que o seu tempo tenha dono visível. Que as suas prioridades sejam perceptíveis para quem está ao redor. Que o acesso a você seja algo que tem peso, não algo que é dado automaticamente para qualquer pessoa em qualquer momento. O oitavo e último erro é o que fecha o sistema, e ele é o que sintetiza, de uma forma mais direta e mais honesta do que qualquer dos anteriores, a crença central que sustenta todos os outros erros e que precisa ser desafiada para que qualquer mudança real seja possível. A crença de que acessibilidade gera respeito. Essa crença é profundamente enraizada em como a maioria das pessoas foi ensinada a construir relações. Seja acessível, seja presente, seja fácil de alcançar. Mostre que você se importa estando disponível, e as pessoas vão te respeitar pela disponibilidade que você demonstra. Maquiavel teria uma única resposta para essa crença: errado. Não porque a acessibilidade seja sempre ruim, mas porque a acessibilidade irrestrita, sem critério, sem fricção, sem qualquer sinal de que o seu tempo e a sua presença têm valor, não gera respeito. Gera uso. Gera a percepção de que você é um recurso disponível que pode ser acessado sem custo e sem gratidão. E recursos disponíveis sem custo não são respeitados. São consumidos. Respeito, Maquiavel documentava, não vem da entrega, vem da retenção estratégica, do controle consciente sobre quando, como e para quem você se torna disponível, da percepção, criada através do comportamento consistente, de que o seu acesso tem valor porque não é garantido para qualquer pessoa em qualquer momento.
E aqui está a verdade que fecha esse vídeo de uma forma que espero que fique. Ser caro não é sobre dinheiro. É sobre como você gerencia o acesso ao que tem de mais valioso. O seu tempo, a sua atenção, a sua energia, a sua presença. Quando você gerencia esses recursos com o mesmo critério que aplicaria a qualquer outro ativo de valor, quando você para de torná-los abundantes e previsíveis para qualquer pessoa em qualquer momento, a percepção que as pessoas têm de você muda. Não porque você mudou quem você é, mas porque você começou a comunicar através do comportamento que o que você oferece tem um peso que não estava sendo percebido antes. Maquiavel não prescrevia frieza, não prescrevia distância artificial, não prescrevia uma performance de importância que qualquer pessoa com discernimento consegue identificar como performance. Ele prescrevia consciência sobre como o valor é percebido. E valor percebido nas relações humanas segue a mesma lógica que segue em qualquer outro contexto onde recursos são trocados. Escassez cria valor. Abundância destrói valor. E quem controla o próprio acesso, controla o próprio valor. Então aqui está o que Maquiavel entendeu sobre valor, respeito e disponibilidade que ninguém te ensina antes que o custo de não saber já tenha sido pago. Ser caro não é arrogância, não é frieza, não é uma performance de importância para impressionar os outros. É a consequência natural de gerenciar com consciência o acesso ao que você tem de mais valioso. O seu tempo, a sua atenção, a sua energia e a sua presença. Os 8 erros formam um retrato completo de como a disponibilidade excessiva destrói o que deveria ser protegido. Você está sempre disponível para qualquer pessoa em qualquer momento, comunicando que o seu tempo não tem dono. Você responde imediatamente a qualquer mensagem, sinalizando que qualquer demanda externa tem prioridade sobre o que você está fazendo. Você aceita qualquer convite ou proposta sem critério, entregando o controle da própria agenda para quem convida. Você entrega tudo de si sem que peçam, inflacionando a expectativa até o ponto em que o excesso vira o mínimo esperado. Você nunca diz não por medo de decepcionar, entregando o controle das suas decisões para quem demonstra desapontamento. Você mostra necessidade demais, transferindo poder para quem percebe que tem o que você precisa. Você torna o seu acesso previsível e sem fricção, removendo o elemento de valor que a imprevisibilidade cria. E você confunde ser acessível com ser respeitado, quando o respeito não vem da entrega, mas da retenção estratégica. 8 erros. Uma única lógica por trás de todos eles. Os homens valorizam mais o que é difícil de obter. E tudo que você torna fácil demais de acessar, você está tornando barato demais de valorizar. Maquiavel não prescrevia isolamento. Ele prescrevia critério. E critério não impede conexões genuínas. Ele garante que as conexões que chegam ao nível mais profundo da sua vida chegaram lá porque encontraram algo que tinha peso, que tinha valor, que não estava disponível para qualquer um em qualquer momento. Quem controla o próprio acesso, controla o próprio valor. E quem controla o próprio valor, controla o respeito que recebe. Não pedindo, não exigindo, simplesmente sendo caro o suficiente para que ser ignorado tenha um custo que as pessoas ao seu redor não estejam dispostas a pagar. Se esse vídeo chegou onde precisava chegar, se você se reconheceu em algum desses 8 erros e finalmente entendeu por que certas pessoas não te tratam com o respeito que você merece, eu tenho um material que vai mais fundo do que qualquer vídeo consegue ir. São as 21 técnicas dos 5 maiores filósofos da história para nunca mais ser manipulado, reunidas num e-book que está na descrição. É leitura para quem quer parar de ser barato nas relações e começar a ser percebido como o recurso valioso que realmente é. O link está na descrição. Agora me conta nos comentários, qual desses 8 erros você mais se reconheceu? E em qual relação específica da sua vida você percebe que está tornando o próprio acesso barato demais? Eu leio cada resposta, e as mais honestas são sempre as que mais chegam fundo. Se você ainda não está inscrito no canal, corrige isso agora e ativa o sininho. E se esse tema te interessa,
Eu tenho um vídeo que complementa diretamente o que vimos hoje. Nele, eu mostro como Maquiavel ensinava a parar de ser útil para todos, e como essa mudança transforma completamente a forma como as pessoas te percebem e te tratam. É o próximo nível natural dessa conversa. O link está aqui na tela e na descrição também. Não perca. Até o próximo vídeo, jogador. Escassez cria valor. Abundância destrói valor. E quem controla o próprio acesso, controla o próprio respeito.